Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre enxaqueca e alimentação. Esse é um tema que eu acho que a maioria dos pacientes que sofrem com enxaqueca ficam em dúvida, se interessam por esse assunto, querem saber, quais alimentos podem ajudar, quais alimentos podem piorar a enxaqueca. E eu vou colocar aqui para vocês 8 vilões hoje, dos alimentos que podem piorar a enxaqueca. Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, sou médica neurologista, me interesso muito pelo estudo da enxaqueca, sou especialista em dor e quero colocar aqui para vocês nesse vídeo quais são os alimentos que podem piorar a enxaqueca, por que esses alimentos pioram e algumas dicas. Antes da gente falar propriamente sobre os alimentos que pioram a enxaqueca, eu queria colocar algumas coisas aqui para vocês entenderem sobre esse tema. Primeira coisa é que não é para ficar cortando uma série de alimentos da sua lista, da sua dieta. Os neurologistas mais antigos, eles provavelmente vão se lembrar disso, que a gente tinha o hábito de passar aquela lista, de alimentos para os pacientes e corta isso, corta aquilo da sua alimentação, até que chegava um momento que o paciente estava com uma dieta tão restrita que praticamente ele não tinha qualidade de vida com relação à alimentação. O pior de tudo, isso mudava muito pouco a influência sobre a enxaqueca. Por quê? Porque a alimentação, ela não é a causa da enxaqueca. A gente cansa de ver algumas pessoas falando isso. A causa da sua enxaqueca é determinado alimento. Não, a causa da enxaqueca é a sua genética. Você tem enxaqueca porque você tem genética para tê-la. E o alimento, ele pode ou não ser um gatilho para sua dor. Segundo ponto, muito mais importante do que cortar determinado alimento ou observar se tal alimento pode causar a sua dor, é evitar o jejum prolongado. Esse sim é um gatilho muito relevante. A maioria das pessoas que têm enxaqueca sofrem de crises quando fazem jejum prolongado. Então, essas dietas da moda agora, que preconizam jejum intermitente, elas têm algum embasamento científico, são muito interessantes, mas não para quem tem enxaqueca. Tá? O paciente enxaquecoso, ele precisa ter uma rotina alimentar, se alimentar de 3 em 3 horas, de fazer as refeições principais nos horários rotineiros, de ter um lanche aí nos intervalos. Ele é extremamente importante para quem sofre de enxaqueca. Mudar esse hábito, de colocar na tua rotina um padrão alimentar de, por exemplo, 3 em 3 horas, você provavelmente vai notar uma diferença bastante significativa. E o terceiro ponto que eu queria colocar antes da gente falar propriamente dos alimentos é sobre hidratação. A gente se preocupa tanto com a alimentação e esquece de beber água. E é fundamental, hidratação para quem tem enxaqueca tem que ser religião. O primeiro alimento que eu queria falar aqui é sobre os queijos, tá? E eu escolhi falar sobre ele primeiro porque, assim, a gente vê na internet um monte de coisas sobre queijo. Então, tem alguns pontos que são importantes vocês entenderem. Os queijos mais brancos, aqueles queijos frescos, eles são ricos em lactose. Tem algumas pessoas que defendem que uma alimentação pobre em lactose poderia ajudar na enxaqueca. Tá, isso pode ser válido para alguns pacientes, mas a gente sabe, através de estudos já antigos, que os queijos que mais causam dor de cabeça são os queijos amarelos, aqueles queijos mais curados, mais envelhecidos. O problema do queijo não é a lactose, o problema do queijo é a tiramina, tá? Tiramina é uma substância que é produzida quando um alimento com alto teor proteico envelhece. Então, é o caso dos queijos curados, São queijos envelhecidos, queijo tem um alto teor proteico, e aí quando eles envelhecem, eles ficam ricos em tiramina. E a tiramina, ela causa uma dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais e isso é um fator que pode desencadear crise de enxaqueca em alguns pacientes. Alimentos fermentados, de uma forma em geral, contêm tiramina. Em segundo alimento, da nossa lista que eu escolhi,
os embutidos, tá? Carnes embutidas, curadas, bacon, salame, salsichas, linguiças. Por que os embutidos causam tanta dor de cabeça? Os embutidos, eles contêm nitritos e nitratos. Então, na produção, né, destes alimentos, eles costumam colocar um chamado sal de cura. O que é o sal de cura? É um sal que serve para conservar melhor esses alimentos, os embutidos, e que dá aquela cor avermelhada, né, para linguiça, para salsicha, para essas carnes em geral. Só que os nitritos e os nitratos fazem mais ou menos o mesmo papel que eu acabei de falar da tiramina. Eles dilatam os vasos sanguíneos cerebrais e isso é capaz de provocar uma crise de enxaqueca. Terceiro alimento, vinho tinto. Esse é um vilão, acho que para quase todo mundo que sofre com enxaqueca. E aí o vinho tinto, ele tem alguns problemas, tá? E um deles se chama tanino. Tanino é uma substância orgânica que está presente na parte externa de algumas plantas. E ele serve como um pesticida natural, né? Só que o tanino, ele é extremamente provocador de enxaqueca. O tanino é aquela substância que dá aquele gosto mais astringente para o vinho tinto, né? Então, quando você toma um vinho tinto que você sente que depois a boca fica seca, esse vinho é rico em tanino. Algumas uvas já contêm um alto teor de tanino. Um exemplo é a Cabernet Sauvignon. As uvas brancas, elas geralmente não contêm uma quantidade significativa de tanino, mas quando esse vinho feito de uva branca, ele é envelhecido em barril de carvalho, o carvalho contém tanino, então isso pode passar para o vinho. Outros alimentos também contêm tanino. Todos os feijões, feijão preto, feijão carioca, feijão azuki, castanhas também contêm tanino. Os chás pretos, a maioria das folhas que são utilizadas para fazer chá preto, também contém um alto teor de tanino. Próximo alimento, molho inglês, famoso shoyu, tá? Nesse grupo do shoyu entram todos os temperos prontos, né? Então, aqueles temperos em cubos, tipo caldo quinor, aginomoto, por causa de uma substância chamada glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um vilão, ele é capaz de provocar crises de enxaqueca rapidamente em alguns pacientes, cerca de 20 minutos. Tanto que ele é utilizado em algumas pesquisas, né? Quando a gente quer pesquisar algum mecanismo da enxaqueca e quer desencadear propositalmente uma crise em alguns pacientes, uma das substâncias que podem ser utilizadas é o glutamato monossódico. Então, prestar bastante atenção para quem gosta, né, de comida oriental, o shoyu é um deflagrador de crises também. Próximo alimento, cafeína. Já falei dela algumas vezes no meu Instagram. A cafeína, ela tem uma relação bastante controversa com a enxaqueca. A gente sabe que uma quantidade limitada até 200 mg por dia de cafeína pode ser até benéfica, tá? Por isso que alguns analgésicos contêm cafeína. A cafeína potencializa o efeito de alguns analgésicos e ajuda no mecanismo da dor. Entretanto, a gente precisa lembrar que a cafeína está presente em vários alimentos e a gente precisa ir somando essas quantidades ao longo do dia. Então, imagina que você tem o hábito de tomar 2 cafezinhos por dia, um de manhã e um depois do almoço. Cada cafezinho tem mais ou menos aí 60 mg de cafeína. Aí você come um pedaço de chocolate. O chocolate também tem cafeína. Você toma um copo de Coca-Cola. A Coca-Cola também tem cafeína. Você toma um chá verde, um chá preto, um energético e toma um analgésico para dor de cabeça que contém cafeína. No fim do dia, você ultrapassou e muito essa quantidade de 200 mg de cafeína por dia. E isso pode ser um fator desencadeador de enxaqueca. Além disso, tem um outro problema. A cafeína pode dar um efeito rebote, uma abstinência mesmo, tá? Se você consome uma grande quantidade de cafeína por dia, o dia que você não consumir essa quantidade, você vai ter uma crise de abstinência de cafeína.
Qual que é o principal sintoma de abstinência de cafeína? Dor de cabeça, tá? Então, tomar cuidado, contabilizar, prestar atenção em o quanto de cafeína que você consome por dia. Aspartame. Os adoçantes artificiais, eles são um veneno para a maioria dos pacientes que têm enxaqueca. Então, adoçantes artificiais, de uma forma geral, provocam dor de cabeça, mas principalmente o aspartame. Em relação às bebidas alcoólicas em geral, todas elas têm o potencial de causar crises de enxaqueca. Eu falei aqui do vinho tinto já, mas a gente pode extrapolar para todas as bebidas alcoólicas. E nesse caso, são por alguns conservantes. Um deles é o sulfito. A famosa ressaca que alguns pacientes têm depois que consomem bebidas alcoólicas pode ser culpa do sulfito. Então, lembrar dessa substância que também está presente nas frutas secas. E por último, eu queria falar dos alimentos gordurosos. Então, o cérebro do paciente enxaquecoso é um cérebro mais inflamado, é uma inflamação que a gente chama de neurogênica. Quando você consome gorduras artificiais, você está entrando em contato com prostaglandinas e isso pode piorar essa inflamação do cérebro do paciente enxaquecoso. Então, pessoal, recapitulando, né? Existem aí uma série de alimentos que por diversos motivos podem deflagrar crises de enxaqueca em alguns pacientes que têm essa predisposição. Isso não é válido para todos. Muitos pacientes são bastante observadores, comem de tudo e não fazem relação com nenhum alimento específico. Então, não vale a pena ficar cortando tudo isso da dieta de vocês. Vale a pena fazer um diário alimentar, observar se tem relação com as crises de enxaqueca e se tiver relação clara, nítida, aí sim, talvez suspender esse alimento da sua dieta. Sempre vale a pena fazer uma contraprova, tá? Comeu uma vez, deu crise de enxaqueca, espere um outro momento, uma outra situação, que você esteja bem, coma de novo, para que você tenha certeza. De repente você vai excluir um alimento aí do seu dia a dia que você gosta, que te dá prazer, e ele não era o culpado pela crise de enxaqueca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado. Eu pretendo fazer um outro vídeo em relação à alimentação na enxaqueca, falando dos alimentos que podem ajudar, que podem beneficiar as crises de enxaqueca. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem esse vídeo aí para alguém que vocês conhecem, que tem enxaqueca, que sofre com isso, e deixem seus comentários e dúvidas aqui para mim, que eu respondo na medida do possível. Um abraço a todos!